Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre o que eu considero o feijão com arroz da programação orientada a objetos. A característica que você deveria tirar proveito e que, na minha opinião, faria toda a diferença em vários sistemas que eu vejo mundo afora. Beleza? E eu tô falando aqui, da coesão. Beleza? Coesão naquele sentido, quando você pensa em linguagem orientada a objeto. Quando você pensa em coesão, você está olhando para uma classe que pode ter atributos, beleza? E a ideia é que você utilize esses atributos nos métodos que existem ali na sua classe, Então, tem inclusive um pilar que eu coloco aqui, nos pilares de design de código que eu gosto de seguir quando eu estou codando ou algo do gênero, que eu chamo aqui de favorecemos a coesão através do encapsulamento. O que eu quero dizer com isso, Que, basta que você crie métodos, comportamentos que utilizam os atributos da sua classe, que naturalmente você vai estar, fazendo o código supostamente encapsulado, aumentando ali a coesão, tá bom? De fato, por mais que o tema seja muito, muito antigo, eu ainda vejo isso não ser utilizado regularmente em vários projetos diferentes. Beleza? Até apareceu uma thread outro dia no Twitter, falando sobre services e tudo mais, que é um local onde realmente isso aparece muito, Você vê aquelas classes de serviço, casos de uso, coisas, essas classes que supostamente implementam as regras de negócio da aplicação. Você vê que elas ficam super infladas, com muita lógica lá dentro e tudo mais. E só para deixar claro, eu já gravei vários episódios sobre isso. Um código ser entendível, manutenível, tudo mais, você tem ali, uma análise fria do código e você tem que considerar o contexto, que é a habilidade do time que vai olhar para aquele código, manter aquele código, porque essa é uma variável que importa muito. Então, um código para alguém pode ser completamente impossível de ser entendido, impossível de ser testado, impossível de ser executado, qualquer coisa assim nesse nível super difícil. Mas pode ser que para outro grupo de pessoas aquele código, daquele jeito que tá, seja super ok. Então, não dá para deixar de fora a percepção de quem vai tratar o código. Mas dá para você olhar para ele analisando friamente o que tem ali. E uma coisa é o que você tem, outra coisa é o impacto daquilo no contexto que ele é utilizado. Então eu vou olhar aqui, de maneira fria para o código, analisando a oportunidade de utilização no encapsulamento, promovendo mais coesão dentro do sistema, e por que eu acho que isso é o básico que você deveria treinar de maneira exagerada e ser capaz de identificar oportunidades de uso e utilizar quando a coisa está acontecendo já desde o princípio. Beleza? Então deixa eu mostrar aqui, os exemplos de código para você. Esse vídeo tem que ser rápido. Então eu separei aqui um primeiro exemplo de código de um projeto open source que chama OffBees Framework, que é um projeto da Apache já de longa data. Beleza? E ele tem um monte de coisa pronta, e-commerce, CRM, não sei o que e tal. E tem ali uns frameworks que você pode estender para fazer o que você precisa. E eu peguei uma classe aqui que tem esse código, aqui. Eu tenho aqui esse forzinho aqui, e dentro desse forzinho eu tenho esse trecho. Esse trecho que é constituído por um for, por um if, tem um break, e aí tem um outro if aqui, beleza? O que eu quero dizer? Você que está vendo esse episódio agora precisa ser capaz de olhar esse código que está selecionado aqui, e sem pensar muito, você deveria saber como deixar esse código encapsulado, promovendo mais coesão. Beleza? Então, o que deveria acontecer aqui, com esse código? Se liga. Preparei um gist aqui, para mostrar para você, mas então, só reforçando. Você deveria... Oi, meu amor. É o tema do vídeo, Betinho. Calma aí que eu já falo com você. Segura aí. Feijão com arroz. É isso aí. Meu filho perguntou aqui, porque eu falei feijão com arroz, Então, você bateu o olho nesse código, você tem que saber o que fazer. Tem que ser automático ali pra você. Então,
copiei esse código aqui no GIST e o resultado dele deveria ser assim. Address ponto has work address. E aí o if seria assim. Se não tem, work address continua. Percebe assim? Eu não tenho a mínima ideia qual que é aquela regra de negócio. Eu nunca mexi nesse off bis. Eu separei o código para mostrar para você aqui no vídeo. Beleza? E eu bati o olho e na hora eu já vi. Olha a diferença. Isso não é porque é uma linha só que é melhor. Esse é um recurso padrão da orientação a objeto, né? Um dos motivos dela ter nascido é de você poder criar funções que operam em cima de um estado num contexto fechado. Qual é o contexto fechado que eu estou falando aqui, né? Nesse caso aqui é o address aqui, né? É o address aqui. Beleza? Então você tem aqui um address que é uma classe, beleza? Que tem um atributo lá que provavelmente é os tipos de endereço que tem lá dentro. Ele faz aqui essa lógica buscando, olha, esse endereço é do tipo pref ou é do tipo work. Se for, tem o work address, interrompe a parada. Se você faz essa simples alteração, olha o que você tem. Você facilita, né, o teste daquela classe que é grandinha ali, né, que conversa com essas classes de serviço, caso de uso, e por aí vai. Você ganha de brinde reaproveitamento dessa lógica de existência de um endereço de trabalho dentro de um address aí, né, que tem esses tipos de endereço. Beleza? Você ganha de graça. Aqui, então o código fica mais testável porque você facilita o teste do service e você coloca um pouquinho de complexidade lá na classe que é o address, mas isso é uma coisa interessante para o sistema, né? Você dividir a complexidade dele dentro das unidades que já existem ali dentro do sistema, e aí você vê isso refletindo nos seus testes, beleza? Sendo que aqui tem uma vantagem que é a sua entidade, em geral, né, ela é formada, esse tipo de classe que tem estado no sistema, ela geralmente é formada por outras classes que você criou ali de entidades do sistema, ou por tipos que são padrões da linguagem. Consequentemente, são objetos que são mais fáceis de serem criados ali no sentido dos tipos que são necessários. Beleza? Então você aumenta a testabilidade, você ganha a possibilidade de reutilização, beleza? E diminui, pensando em métricas formais de código, a complexidade do service, que supostamente é um cara ali, né, que representa algum fluxo de negócio da sua aplicação, do seu caso de uso, enfim, né, e tal. Então você ganha tudo isso utilizando uma coisa que é padrão da linguagem. Eu não estou pedindo para você criar uma camada a mais, uma abstração a mais, uma classe a mais, uma interface a mais, nada. Beleza? Realizar esse tipo de solução tinha que ser algo padrão. Você bateu o olho, você encontrou a oportunidade. Beleza? É uma heurística que tinha que estar muito refinada aqui na sua cabeça, até porque para esse tipo de caso aqui, ó, eu estou navegando por um estado interno, eu estou realizando lógica em cima desse estado interno fora da classe. Esse é o ponto que você tem que olhar. Beleza? Vai passar um pouquinho de 10 minutos, eu quero dar um segundo exemplo para reforçar aqui, ó. Aqui eu peguei agora um outro projeto, beleza? Que tem aqui um método privado, por sinal, né? Esse é um sintoma clássico das classes que conversam com serviços, casos de uso e tudo mais. Você começa a ver um monte de método privado dentro da classe, realizando lógicas que poderiam estar, muitas vezes, em classes em geral de entidades ou novas, aí até um pouquinho de novas abstrações que poderiam ser criadas. Eu peguei um caso aqui, né, que eu considero interessante, né? Dois casos, na verdade. Vamos olhar primeiro para esse daqui. Eu separei esse código aqui agora para você. O que acontece? Pois, de novo, você deveria ser capaz de bater o olho nesse código e, na hora, identificar o que você faria de diferente aqui. Beleza? Bater o olho, você vai ver aqui, ó, pô, olha só, eu tenho aqui um person attribute e eu tenho aqui um new person, né? Por exemplo. E aqui tem um monte de setters, school ID, first name, last name, primary email address.
E percebe que eu passo um monte de parâmetro em função do ATTR que eu tenho aqui, ó. Caso clássico aqui também, né? Que não necessariamente que você poderia melhorar a coesão do seu código, que é fazendo o quê? Percebe que o set school ID vai mexer no school ID provavelmente, né? O first name vai mexer no first name, o last name no last name, por aí vai. Vou pegar esse mesmo código aqui e agora criar aqui, ó, uma outra variação dele, ó. Bater o olho aqui, ó. Opa, lele. Você já deveria saber que bater o olho, esse código deveria ser isso daqui, né? Person.set attributes, sei lá aqui, e você passa o ATTR como argumento. É isso, tem que você tem que bater o olho e saber que você tem que fazer isso. Não tem que pensar duas vezes. O que é que você ganha aqui quando você faz isso? O método set ATTRs, ou qualquer nome aqui que talvez fosse mais semântico, se eu manjasse mais aqui, obviamente, no negócio, você vai ter um método que mexe em vários atributos da sua classe. O que você está ali, né, aumentando a coesão. Provavelmente na classe person, você não quer que alguém altere o school ID, pegando por esse trecho aqui, sem mexer no first name, last name, primary e mail address, por exemplo. Isso não parece que é interessante para o negócio. Você acabaria de eliminar essa possibilidade por enquanto, né? Sendo que nesse código aqui eu poderia chamar o set school ID e não chamar nada depois. E a ideia, de novo, né? Você deu um caminho mais interessante ali, usando do artifício do encapsulamento a promover maior coesão. Beleza? Então, olha só, você botou aqui uma chamada. Uma outra coisa, você trabalha com os tipos de maneira mais interessante. Por quê? Porque agora você quer pegar o school ID, o first name, last name, mail address, primary mail address, enfim, do person attributes result. É essa a intenção desse código. E quando você faz o método receber isso, você utiliza o tipo a seu favor. Ninguém agora vai conseguir passar um school ID aleatório. Tem que ser um school ID que vem do person attributes. Ou seja, de novo, você utilizou aqui um recurso padrão da linguagem, promovendo mais coesão lá na classe person, utilizando melhor esse recurso da linguagem, facilitando o código de negócio e, de novo, ganhando, aqui nesse caso, mais reuso de graça. Aqui a gente não está falando de ganhar reuso, criando mais abstrações e tudo mais. Você está fazendo uma parada, você está trocando o local do código em cima de dois arquivos que já existem, utilizando um recurso padrão da linguagem e está ganhando isso para você. Tem que ser automático. Beleza? A sua percepção sobre isso daqui. E aqui agora eu separei um último lance aqui para te mostrar. Ó. Tem aqui, de novo, né? Aquele sintoma. Um método privado operando sobre o estado de um objeto, ou nesse caso aqui uma coleção de objetos. Então aqui eu tenho aqui uma coleção de granted authorities e eu quero descobrir se tem permissão para criar. Beleza? Esse daqui é um caso um tiquinho mais difícil. Eu, inclusive, né? Aqui abre colchete, jabá, já vai fechar, né? Entrou no módulo novo da jornada Dev Eficiente, né? Também essa heurística, além das outras que eu acabei também de falar ali para você, que é você ter um caso clássico de operar sobre o estado de uma coleção. Então aqui, ó, eu defini aqui um boolean que tem esse valor aqui, né, de all authenticated users can create account, que deve ser true, provavelmente. Beleza? E ele vê aqui, né? Se tem essa... Meu cérebro até travou, porque isso daqui não pode ser uma constante, né? Porque se isso aqui for uma constante, esse if aqui não faria muito sentido. Meu cérebro deu uma blocada aqui, né? Até deu um tilt aqui mental, um bug mental, para entender do tipo, if already true, skip permission check. Isso aqui é alguma variável que recebe, tem alguma definição que deve ser meio global que ele usa aqui. Para essa lógica ter algum tipo de sentido. Mas a parada tá aqui embaixo, ó. Olha só, de novo. Esse daqui eu não vou cobrar de você que tá vendo o vídeo que tem que ser automático, não. Mas a percepção é a mesma. Eu navego por todos os objetos da authorities aqui e faço uma lógica sobre o estado
objeto aqui, e quando eu encontro, eu dou um break aqui. Percebe que é o mesmo tipo de cenário, beleza? Mesmo tipo de cenário aqui. Eu poderia até falar, né, desse getAuthority.equals ou algo do gênero, mas eu vou falar sobre esse daqui, ó. Percebe? For, if, dentro desse método privado. Isso daqui é um caso, é um service, né, que na conversa com caso de uso, supostamente esse método privado deveria estar sendo, não o método privado em si, mas o código que está aqui, como tem essas branches, deveria estar sendo exercitado pelo teste que está testando os métodos públicos desse caso de uso aqui. Vou pegar esse código e vou trazer, ó, para cá. Esse código aqui poderia ser algo simplesmente assim. Granted, como é que escreve isso daqui? Granted authorities, por exemplo, né? Aí você teria aqui a sua authorities, ponto, has permission, e aí passaria aqui, ó, permission to create account. Se você faz isso, de novo, aqui, né? Aqui você precisou criar uma nova abstração, por isso que eu não falei que é tão direto esse daqui, mas você criou a nova abstração para favorecer ali a coesão, né? Então você criou essa classe, esse plural, geralmente eu uso isso na cabeça, né? Eu tenho ali uma coleção que eu tenho um estado que eu quero ficar operando sobre os itens daquela coleção para encontrar coisas, então eu crio geralmente alguma classe com nome no plural, beleza? Criei um método. Vamos pensar de novo aqui, né? Esse método hasPermission é aquele método, né? Você tá utilizando encapsulamento, promovendo mais coesão aqui, né? E você está ganhando aqui a separação de responsabilidade de maneira mais interessante. Pensando em testes, você agora pode testar o Granted Authorities tranquilamente. Ali, né? Você pode fazer o seu teste ali, utilizar os caminhos que vão ter naquele método hasPermissions. Você agora tem reuso garantido aí quando você quiser verificar permissões em cima de authorities de qualquer pessoa em qualquer canto ali. Ah, mas eu não preciso desse reuso nesse momento. Esse é um argumento que eu considero sempre válido para você ter, né, o seu design sempre evolutivo. Os outros casos que eu citei de promover a coesão através do encapsulamento, eu acho que é meio no-brainer, porque você não está criando nada novo. Aqui, de fato, você está criando uma abstração nova e movendo esse for, if, break para outro lugar. E você ganharia, né, facilidade de teste aqui, né, para esse caso aqui do serviço. Você não precisaria mais testar esses caminhos aqui dentro pelo serviço, porque esse caminho já está testado na Granted Authority. Você poderia só passar alguma coisa e seguir. Você teria mais testes na Granted Authority, porque você teria os testes isolados da Granted Authority e o teste que vem através do uso dela no serviço. E de novo, né, quanto mais teste, supostamente mais confiável é ali o seu código. Lembrando que a bateria de teste tem que ser interessantes. Beleza? Então, eu quis trazer, né, esses exemplos aqui para vocês, né, de utilização de encapsulamento para promover maior coesão e aí você ganhar, né, melhor em testabilidade, reuso meio que gratuito e divisão de responsabilidades de maneira mais interessante, porque eu quero lembrar que essa funcionalidade básica de linguagens que suportam o paradigma orientado a objeto, beleza? Essa para mim é uma habilidade que você deveria ter muito, muito refinada. É bater o olho e sacar o que fazer. Não deveria gastar energia sua. Deveria ser completamente natural. Você deveria fazer isso, né, de boa. Não deveria te cansar, não deveria nada. Bater o olho, usou. Beleza? E aí, né, eu considero que esse é inclusive um calcanhar de Aquiles dos casos de uso que eu vejo por aí, tudo mais, super inflados. Por quê? Porque a galera, o código, a lógica tá toda ali, um monte de método privado operando sobre o estado das entidades e tudo mais, transformando aquele código, deixando ele super difícil de testar. E aí, se você não é bom, se você não tá com a técnica de teste dominada, você e a sua equipe, a bateria de teste sai com a qualidade menor. E aí, aquele código se torna menos confiável, beleza? De vez em quando pode ser fonte de mais bug. Tem estudo que mostra que uma vez que você tem um pedaço de código que é fonte de bug, é difícil que ele deixe de ser. É um trabalho
muito intenso para ele deixar de ser. Então, o melhor é que ele nasça com menos probabilidade de ser fonte de bug. Sem bug, obviamente, a gente sabe que não existe, mas com menor probabilidade de ser uma fonte grande ali de bug. E se você, de novo, usar o feijão com arroz, que é conseguir utilizar de fato o encapsulamento para promover coesão de maneira automática na sua vida, você já pode ganhar isso aí, beleza? Então era basicamente isso que eu queria compartilhar, né? Esse não é um episódio de um tema que eu nunca tratei aqui no canal, eu já tratei, quis trazer agora com mais exemplos práticos aí, e de novo, né? Eu acho de fundamental importância, fundamental, não tá fazendo isso, acho que você não tá fazendo feijão com arroz, e você deveria, na minha opinião, ter o feijão com arroz muito bom, né? Ter a base muito tranquila, conseguir de fato utilizar esses recursos que são padrões ali da linguagem que você utilizou. E só de fazer isso, na minha opinião, você já vai ganhar um código com muito mais potencial de ser mantido e evoluído do que se você trabalhar sem essa base aí. Beleza? Era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.